E aí a gente vai chegar na parte que muita gente tem dificuldade, né? Que é para achar, começar todo o processo para achar o coeficiente de correlação e de determinação, né? O coeficiente de correlação vai estar na nossa letra C e o de determinação na nossa letra D. Como é que a gente vai fazer isso aí? Eu dei um enfoque mais na parte porque é o que vai importar agora pra gente, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou agora descobrir todos os valores, vou achar todos os valores de Gx, são 6, porque a gente está trabalhando com 6 unidades, né, lembra? E os 6 valores de Gy, porque são as unidades que a gente trabalhou, né, 6. Então eu vou lá naquela partezinha que tem G, x menos a média, pronto, e y menos a média de y, pronto. Todos os valores que eu vou ter nessa parte, eu vou usar para responder essa questão, né? Que a gente achou 6 valores. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o valor o primeiro valor que a gente achou aqui e dividir pela dp de x que a gente achou, né? O desvio padrão que a gente achou lá na letra C. Então a gente pega esse valor e divide pelo desvio padrão de x, pega esse valor e divide pelo desvio padrão de x, pega esse valor e vai fazer isso para os 6 valores, para achar os 6 valores de Gx. Da mesma forma a gente vai fazer para y, né? A gente vai pegar o valor que eu achei aqui de y menos a média e dividir pelo meu desvio padrão de y. Aí eu vou achar um valor aqui, depois o segundo eu vou achar um valor aqui, depois o terceiro eu vou achar outro valor e outro valor e outro valor. E aí a gente chega na parte final, que é aqui por aqui, que a gente vai achar o desvio, o coeficiente de correlação. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente chega nessa parte, a gente vai ter 6 valores de Gx, 6 valores de Gy. E a gente vai multiplicar um pelo outro para achar alguns valores dessa multiplicação e poder tirar o coeficiente de determinação. Como é que a gente faz isso? Tem o primeiro valor de Gx e o primeiro valor de Zy, multiplica os dois. O segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro, o quarto pelo quarto, o quinto pelo quinto, o sexto pelo sexto. Então eu vou achar um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um aqui, um aqui. Certo? Vou ter 6 valores, porque eu estou trabalhando com 6 unidades. Sempre considerando o sinal. Então, se é menos com mais, se é mais com menos, sempre considero o sinal, porque temos que levar em consideração o sinal, né? Se aqui tiver menos e aqui tiver mais, vai ficar negativo. Se tiver menos com menos, vai ficar positivo. Enfim, sempre considero o sinal. E aí eu vou achar 6 valores aqui para essas multiplicações. O que eu vou fazer? O coeficiente de correlação, basicamente, vai ser a soma desses valores dividido pela quantidade de números que estamos trabalhando, que é 6. Ou seja, coeficiente de correlação, ele vai ser toda a soma daqui, todos os valores. Então a gente achou 1,40 mais 2,44 mais menos, só vai somar tudo, levando em consideração o sinal, certo? Sempre leva em consideração o sinal, então soma tudo e divide um número aqui. Vamos dizer que deu menos 8,43 dividido por 6, né? Que é o número que a gente está trabalhando. Então a gente vai fazer essa divisão e vai achar um valor. Isso aqui é só fictício, não é a resposta. Então a gente achou esse valor. Pronto. E o que é que esse valor quer nos dizer? Se esse valor for positivo, ele vai nos dizer que existe, se o coeficiente de correlação for positivo, ele vai nos dizer que existe uma correlação positiva.
entre as variáveis. Ou que existe um relacionamento positivo entre as variáveis, certo? E se ele for negativo, vai ser o contrário, que se ele for negativo, vai dizer que não existe uma correlação, não existe um relacionamento entre essas duas variáveis. Não existe, certo? Não existe uma correlação porque o coeficiente foi negativo, ou não existe um relacionamento positivo, não existe uma relação entre essas variáveis. Vocês podem interpretar dessas formas, certo? E aí, a gente vai para o nosso coeficiente de determinação. Como é que a gente faz nossa letra D? O coeficiente de determinação, ele vai ser o quadrado do coeficiente de correlação. Então, digamos que a gente ache um valor menos 0,76. Vamos dizer que a gente achou esse valor. O que é que a gente vai fazer? O coeficiente foi esse valor. A gente vai levar ao quadrado. Então, a gente vai fazer menos 0,76 ao quadrado. Ou seja, esse número vezes ele mesmo. E a gente vai ter um valor, um certo valor. Quando a gente acha esse certo valor, esse valor a gente transforma ele em porcentagem, multiplica por 100, achou o valor, multiplica por 100, que vai nos dar a porcentagem, esse número em porcentagem, sempre porcentagem. Então, digamos que seja 77%. Que eu multipliquei e deu 0,77 alguma coisa, então eu multiplico por 100 dá 77%. O que é que isso quer dizer? O que é que esse coeficiente de determinação ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que esse percentual representa 77% da variação da variável x. Pode ser explicado pela variação da variável y na relação linear. Lembre que coeficiente de correlação e determinação, eles vão estar em uma relação linear, certo? Então, basicamente é isso. O coeficiente de determinação ele vai medir o quanto uma variável pode ser, a variação de uma variável pode ser explicada pela variação da outra, Então, é basicamente isso, tá bom, galera? Primeira questão.